Olá, bem-vindos. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e embaixadora da causa Falar Pode Mudar Tudo, que é uma causa de saúde mental da Libes. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje, porque a saúde mental é um tema muito importante e fundamental para ser discutido ao longo de todo o ano, mas ainda mais importante nesse momento que a gente está vivendo, que é o Setembro Amarelo. Cuidar da saúde mental e ter empatia com o outro pode salvar vidas. Pode salvar a sua vida e salvar a vida de alguém que precisa. Por isso, a gente traz essa questão com tanto carinho, com tanta importância, especialmente para um público que está muito vulnerável aos transtornos alimentares. O nosso tema dessa conversa de hoje é a saúde mental do paciente oncológico e a jornada que homens e mulheres podem enfrentar ao descobrir a doença. A gente vai abordar vários campos da ciência para entender melhor o universo desses homens e mulheres nesse processo tão delicado, que é a mudança no corpo por causa da doença e como isso impacta a mente. Os pacientes oncológicos podem apresentar várias alterações no humor. O humor deprimido, a diminuição da concentração e até a ideação suicida. Mesmo os que não apresentam esses sintomas já têm uma predisposição ao adoecimento mental, apresentando, por exemplo, insônia, alterações de peso e fadiga. Por isso é muito importante conversar sobre a saúde mental do paciente que está em tratamento para o câncer. Para conversar sobre esse tema, eu tenho 4 convidados muito especiais aqui conosco. A doutora Adriana Orsesi, que é médica ginecologista, professora livre docente de ginecologia da Universidade Estadual de Campinas, integrante da Comissão de Climatério e Contracepção da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. A Fabiana Caron, que é psicóloga hospitalar, psicóloga paliativista do Hospital Dom Alvarenga de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e sócia fundadora do Instituto Sentir. O Dr. Felipe Moraes, que é oncologista clínico pela Faculdade de Medicina da USP, oncologista titular do Hospital 9 de Julho da Asa Oncologia e teólogo pelo Centro Universitário Claretiano. E a doutora Sara Mota Borges Gotino, que é psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo desde 1996, psicoterapeuta, tem doutorado em câncer de mama e trabalhou durante 14 anos no Hospital Pérola Baiton, com atendimento a mulheres com câncer de mama. Doutores, é uma alegria ter vocês conosco aqui nesse encontro hoje. E durante toda essa nossa conversa, a gente vai acompanhar a facilitação gráfica feita pelas artistas Fernanda e Flávia de Paula. Bem, para começar essa nossa conversa, nessa primeira parte, a gente vai conversar sobre os aspectos iniciais, desde a suspeita até a confirmação do câncer. Doutora Adriana e doutor Felipe, desde as primeiras solicitações de exames, até mesmo quando o médico diz, eu acho que eu vou pedir uma biópsia para a gente entender melhor, só essa questão desses exames e do pedido da biópsia, doutora Adriana, eu gostaria de começar com a senhora, já pode ter um grande impacto, né, na saúde emocional desse paciente. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco com a gente como é que fica o emocional do paciente nesse período, entre a suspeita e a confirmação do câncer. Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse evento tão grande e com o envolvimento de tantos profissionais em prol do paciente que está sofrendo por uma neoplasia. Agradeço, Dayana, a sua introdução e as suas palavras, e é muito importante como nós, profissionais da saúde, iremos abordar esse assunto inicial. Isso eu acho fundamental para que o paciente tenha uma qualidade psicoemocional na hora de receber um possível diagnóstico confirmatório. Então, neste momento que nós indicamos uma biópsia, ou muitas vezes nós fazemos a biópsia, é importante a gente falar de todas as possibilidades diagnósticas do que vai vir dessa biópsia, para que o paciente se tranquilize, dando inclusive as probabilidades de cada diagnóstico, que muitas vezes, como os rastreamentos são cada vez mais precoces e feitos em massa, a imensa maioria realmente são casos muito favoráveis ou até casos em que não se confirme uma neoplasia. Então, acho que o primeiro passo é falar de todas as possibilidades diagnósticas. Em seguida, falar que frente a um diagnóstico positivo, ou seja, confirmatório, das possibilidades terapêuticas
e também de tudo que a medicina evoluiu para oferecer, primeiro, o máximo de conforto ao paciente durante um tratamento. Depois, as possibilidades de cura, que é muito alta. Se a gente for listar as 10 neoplasias mais frequentes, principalmente na mulher, no caso eu estou falando, sou ginecologista, depois o Felipe acho que vai abordar a questão dos homens, são doenças que são feitas rastreamento em massa e que o prognóstico é muito bom devido, primeiro, à detecção precoce e segundo, é muito importante falar, a grande evolução que a medicina teve nos últimos anos, para que ele se tranquilize. Eu sempre falo, independente do diagnóstico, tudo vai ter um segmento, tudo vai ter uma possibilidade de cura, tudo vai ter, em termos de recurso, para que você recupere a sua qualidade de vida prévia a esse diagnóstico. E é importante para o profissional de saúde tanto falar com muita clareza, com muita positividade. É claro, nunca minimizar, pelo contrário, dar muita importância para esse diagnóstico, mesmo, Daiane, quando esse diagnóstico venha negativo. Falar o quanto essa postura dela em fazer o rastreamento de rotina, que isso é muito do universo feminino. A mulher, ela tem um autocuidado muito maior e ela vem sempre ao médico para fazer o seu exame de rotina, seu exame de prevenção do câncer ginecológico, do câncer de mama, mesmo, por exemplo, um exemplo muito comum quando engravidam, de fazer um pré-natal bem feito para que ela tenha o melhor desfecho materno e neonatal, a mulher que nos procura para contracepção, para evitar uma gravidez não planejada, isso é muito do universo feminino, fazer o autocuidado e a prevenção das doenças crônicas e degenerativas que a gente tem ao longo da vida. Então, quando ela vem e a gente fala de um possível diagnóstico, eu sempre falo, é por isso que você está aqui todo ano. Ou seja, para que a gente faça uma detecção precoce e para que você tenha uma probabilidade de cura muito maior e passe por um tratamento com mínimos efeitos deletérios à sua saúde. Eu acho que nesse momento o profissional de saúde que mostra confiança, segurança, falar que vai estar junto com o paciente em cada etapa desse tratamento, eu acho que mostrar a nossa empatia, o nosso envolvimento com a causa, a nossa presença. E outra coisa que eu acho fundamental também, uma vez confirmado e ela passando pelo tratamento, comemorar cada etapa do tratamento, cada resultado positivo. Eu acho que isso faz toda a diferença na qualidade psicoemocional. Orientar também para procurar a sua rede de apoio, famílias, amigos, pacientes que já passaram pelo que ela vai passar. Eu acho que isso dá muita confiança, muita segurança para que ela receba o seu diagnóstico de forma muito positiva, com muita esperança e pronta para encarar um tratamento. Eu acho que esse momento, Daiane, é fundamental o papel do profissional de saúde que pela primeira vez fala na possibilidade de um diagnóstico de uma neoplasia. Doutor Felipe, a descoberta de um câncer muitas vezes pode fazer com que o paciente sinta sentimentos como revolta, negação, culpa e até outros sentimentos negativos, né? E diante disso, a espiritualidade pode ajudar nesse momento inicial do enfrentamento do câncer? Daiana, a maneira como nós percebemos... Então, Daiana, tem, né? Os impactos emocionais, eles são, além de vários, eles são também um tanto complexos. Primeiro, porque a gente tem que entender que corpo e mente é uma coisa única, né? Então, assim, é impossível a gente desconectar. Mente fala com o corpo fala com a mente. Então, a gente sempre ainda fala uma máxima, né? Que quando a mente adoece, o corpo padece e vice-versa. O impacto do diagnóstico é um dos momentos mais cruciais para o paciente e para a família. Primeiro, porque a gente tem a questão cultural do câncer, né, que ela está enraizada ainda naquela máxima da doença ruim.
Então, eu tenho aquela doença ruim, eu tenho aquela coisa que eu não quero falar o nome. Apesar de tudo que a gente tem aí de oncologia nesses 20 anos de avanço, mas mudar a cultura, né, quebrar paradigmas é algo que demora. Então, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, mesmo a gente, num primeiro momento, colocando que a possibilidade de cura ela é alta, ela existe, mas o que vai impactar nela é: será que eu vou morrer? Ela não vai conseguir. Aí a gente falando de cognição e percepção, nesse momento, assimilar tudo isso. Né? Então, a gente aí tem as pesquisas em comunicação, elas apontam muito para isso, que quando uma pessoa recebe uma má notícia, né, uma comunicação de diagnóstico difícil, ela demora assim, ela vai absorver da conversa os primeiros 20, 30 segundos. Depois disso, ela não absorve mais. Isso é uma defesa emocional, né? Porque o impacto, ele gera tanto sofrimento psíquico que é necessário isso. Então, a importância de ir se falando em partes, né, calmamente, e muitas vezes o paciente vai perguntar de novo e de novo. E aí a gente trabalha com a equipe até essa questão, porque a equipe ela traz isso, mas eu já expliquei, né? Eu já falei isso 5 vezes, 10 vezes, sim, e teremos que falar mais vezes, porque essa é a forma do nosso organismo aí psíquico absorver algo tão traumático. Porque essa pessoa que recebe esse diagnóstico, a gente tem que entender que ela já entra num processo de luto. Porque eu era uma pessoa saudável e agora, do dia para a noite, eu sou uma pessoa totalmente doente. Então, quem sou eu? Porque eu me conheço enquanto uma pessoa com saúde. E agora eu sou uma pessoa extremamente adoecida com uma doença grave que pode me matar. Né? Então, olha a complexidade disso. Então, eu era uma pessoa saudável, sou uma pessoa doente. Eu era uma pessoa que sempre tive cabelo comprido, culturalmente, vamos falar um pouquinho mais do feminino, mas isso impacta também homens, né? E, às vezes, a gente precisa trabalhar uma educação para o câncer com os profissionais, né? Porque, olha, não se preocupe, o seu cabelo vai crescer, depois vai ficar lindo. Ok, sim, vai. Mas uma coisa é quando você tem a escolha de querer perder o cabelo, né? Então, quando você vai lá e raspa o cabelo por escolha, é uma coisa. Agora, quando você tem que perder o cabelo por algo que você não quer, né, aí é uma outra coisa. E a gente tem que entender que a gente não está falando de autoestima, né? Ah, olha, não, né? Olha, tem o cabelo, vamos focar na cura, claro. Mas para a gente focar na cura, a gente vai precisar de mecanismos de enfrentamento desses pacientes. Então, a cura, ela já é a máxima. A gente vai ter que trabalhar as outras perdas, os outros traumas, até porque a questão, por exemplo, do cabelo, da sobrancelha, dos cílios, porque não é só o cabelo que cai tudo. E eu, enquanto pessoa, me reconheço assim. Isso impacta a autoimagem do ser humano, que é diferente da autoestima. A autoimagem é aquilo que eu me construo desde criança, olhando para o espelho e me vendo com cílios e com sobrancelha, com cabelo. E, de repente, eu me vejo sem nada. Então, além de eu não me reconhecer enquanto um ser doente, eu também não me reconheço mais como pessoa. Porque quando eu olho, eu não tenho cabelo, eu não tenho sobrancelha, eu não tenho mais nada. Então, essa pessoa quem é? Então, a gente não pode minimizar esse sofrimento, porque algumas pessoas falam, mas você está preocupada com a sua aparência? Como você está colocando, doutora Sara, é inevitável que isso, de fato, traga um sofrimento gigantesco para essa pessoa, né?
e traz, porque, além de tudo, a própria sociedade e, às vezes, até a própria equipe interdita e não valida esse sofrimento, né? Porque aí o discurso todo é que não, o cabelo vai crescer. E sim, a gente precisa trabalhar isso, mas a gente, enquanto profissional, a gente precisa saber trabalhar isso, porque se a gente cai num discurso, né, de senso comum, o paciente, cada vez mais, em vez dele se vincular com a equipe, ele vai se afastar da equipe. E é muito importante a gente ter em mente que essa questão da saúde mental tem um impacto direto, né? Eu gostaria de convidar a doutora Sara para comentar com a gente. Doutora Sara, às vezes um sintoma depressivo pode se confundir com o sintoma do câncer, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como o transtorno mental pode impactar, inclusive, na adesão ao tratamento. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada por estar aqui, né, nesse simpósio, uma oportunidade para falar sobre a saúde mental, e é muito importante para a gente enfrentar a vida e, principalmente, uma doença como o câncer, que vai exigir, né, uma adaptação a uma situação nova e, como a Fabi falou, né, uma notícia ruim. Então, falando especificamente da depressão, né, que é um quadro comum em pacientes com câncer, até em virtude de todas essas mudanças, né, que ocorrem, e de uma ressignificação de vida, né? Como a Fabi muito bem falou, a pessoa vai se defrontar, né, com uma série de adaptações e repercussões que ela pode ter na saúde sexual, na vida funcional, na vida familiar, no afastamento do trabalho, né? Então, é um momento difícil e, muitas vezes, os próprios tratamentos do câncer, eles têm efeito no sistema nervoso central e podem, assim, desencadear quadros depressivos. Então, além de todo o impacto na vida social do indivíduo, nas preocupações que ele vai ter com a saúde física dele, com a questão da dor também, né? As pessoas temem sentir dor. Então, temos ainda o efeito das drogas no sistema nervoso central, as drogas que tratam o câncer. Então, a depressão é um quadro muito frequente, né? Pelo menos 1/3 dos pacientes vão ter depressão em algum momento do tratamento. E, infelizmente, assim, é difícil reconhecer esses sintomas de depressão, porque, primeiro, a própria família ou a equipe acha normal que as pessoas fiquem tristes. E, realmente, né, ter uma doença do câncer não dá para ficar contente, a gente fica triste mesmo. Mas também consegue ter esperança, e nisso a equipe colabora muito, né, ao mesmo tempo que entende o sofrimento, né, dá informações, e por isso que a comunicação, como já foi falado aqui, é muito importante, né, porque é uma comunicação de mais notícias, mas ao mesmo tempo, né, de conseguir dar esperança e também dar informações claras e, com isso, envolver o paciente nesse engajamento do tratamento. Então, a depressão, ela tem sintomas somáticos como diminuição do apetite, diminuição de sono, que são sintomas que a gente também encontra no câncer. Então, é mais importante para pacientes com câncer focar naqueles sintomas que são psicológicos, como é a anedonia, né, a ausência de prazer, e também o retraimento social, né, as pessoas ficam mais isoladas. Então, esses sintomas psicológicos vão dar pistas melhores, porque uma pessoa pode ficar triste em algum momento, que recebe o diagnóstico, ou que tem uma notícia ruim, mas em um outro momento ela participar, a vida continua, né? A vida continua, e a ideia é exatamente essa, que o câncer não nos tire a capacidade de viver e de viver bem, né? Porque já basta ter um diagnóstico que é ruim, e ainda deixar levar a vida. Então, a ideia é que as pessoas que têm esse diagnóstico, elas podem ter momentos de tristeza, mas em outros momentos comemorar, como disse a doutora Adriana, né? Comemorar as vitórias que vão alcançando ao longo do tratamento. Mas uma pessoa que se mantém triste durante todo o tempo,
ou que relatam uma ausência de prazer, o isolamento social. Então, são sintomas que podem indicar um quadro depressivo, né? E também tem alguns cânceres que têm uma prevalência maior de depressão, como o câncer de mama, né, o câncer do pâncreas, o câncer de pulmão, que são cânceres que estão mais relacionados com os quadros depressivos. Então, é importante estar atento. A gente tem um dado de literatura de que os pacientes acabam não falando dos seus sintomas depressivos, porque eles acham que tem que parecer fortes diante da família, diante do médico. E, por outro lado, né, o oncologista ele tem que lidar com muitas questões. É uma tarefa muito difícil, a tarefa do oncologista, de escolher os melhores tratamentos, e hoje a gente tem ainda a medicina de precisão, que coloca ainda um desafio maior, né, porque muitas vezes os pacientes já chegam com informações. Então, muitas vezes, ter um tempo para avaliar esses sintomas, eles acabam não tendo esse tempo. Então, os pacientes não falam e os médicos não perguntam, porque pode tomar um tempo grande da consulta e eles estão mais focados no tratamento do câncer. Então, é importante estar atento, né, para pacientes que são passivos durante a consulta, ou que não falam pouco, ou que a família fala que ele está isolado, ou que ele mesmo fale que não tem prazer nas atividades, né? É estranho, né, como a doutora Adriana, eu gostei muito da fala dela, quando disse sobre comemorar as pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias. Então, esse é um dado que pode chamar atenção uma pessoa que não responde, né, ao que está acontecendo ali durante o tratamento. Perfeito. Doutor Felipe, no caso dos homens, eu acho que é ainda mais forte, por causa da nossa cultura, que exige que o homem não pode se mostrar fraco, o homem não pode chorar, do homem pedir ajuda para essas questões emocionais, né? Na sua visão como médico oncologista, quais são as alternativas para o paciente homem entender que, de fato, cuidar da saúde mental é muito importante nesse processo? Acho que o papel do médico aqui, né, do oncologista, daquela pessoa que de alguma maneira fez o diagnóstico e está conduzindo o tratamento, na percepção dos sintomas, como a Sara destacou muito bem, e no encaminhamento precoce para os profissionais adequados, né, e não um encaminhamento, um encaminhamento de folha de papel. Olha, passa aqui com essa colega minha aqui, tá? E aquilo entra junto com a prescrição de dipirona, entra junto com a prescrição de morfina. No fim, a pessoa leva tanto papel para casa que até esquece de marcar o psicoterapeuta, né? Eu acho que o profissional de saúde, o médico oncologista ou a enfermeira navegadora que está auxiliando na condução desse paciente, ele tem que fazer o encaminhamento para os especialistas em saúde mental, uma vez detectados esses primeiros sintomas, muito assertivo. Então, olha, da mesma maneira como o senhor precisa passar comigo para o adequado manejo das toxicidades da quimioterapia, das suas toxicidades físicas de quimioterapia, é necessário que o senhor passe com a psicóloga ou com o psiquiatra, ou com ambos, porque isso faz parte, uma parte fundamental do seu processo terapêutico, né? Aí é muito comum que o paciente fale assim: olha, doutor, mas eu vou lá, eu fico só conversando, né? Aí eu falei: quantas coisas na vida do senhor o senhor já não ganhou ou já não conquistou só conversando? Quando o senhor defendeu o seu mestrado, seu doutorado, o senhor estava conversando, o senhor estava falando, né? Então, o ato de falar, ele é terapêutico, ele é um ato, um ato humano, é um ato propriamente de cuidado de si e, para aquele que ouve e conduz o outro, um ato de cuidado do próximo também, né? Então, se subestima muito, os pacientes, de uma forma geral, né, subestimam muito o poder que as palavras e que a terapia e que a capacidade de ir abrindo seus sentimentos tem em oferecer melhores desfechos oncológicos. E não só os pacientes, tá? Os profissionais de saúde também. Então, acho que agradeço a Sara as palavras gentis de reconhecer a dificuldade da vida do oncologista, mas eu proponho, assim,
é a mais. A gente precisa trabalhar conjuntamente e perceber que não é possível cuidar de um paciente oncológico sozinho. Excelente. Eu convido vocês agora para a gente passar por um outro momento da nossa conversa, que é sobre as consequências ao paciente e a importância da rede de apoio. Doutora Sara e doutora Fabi, o diagnóstico do câncer, muitas vezes, ele acaba sendo entendido pelo paciente como uma sentença de morte, né? O paciente nem fala o nome, né? Eu estou com aquela doença, de tanto medo, de tão devastador que é o impacto de ter esse diagnóstico. Então, eu gostaria que, primeiro, Fabi, que você começasse explicando para a gente qual é a importância da rede de apoio nesse momento e se existe alguma diferença nessa perspectiva para os homens e para as mulheres. Sim. Primeiramente, a rede de apoio, ela é fundamental, né? As pesquisas também, elas apontam isso e a gente, no nosso dia a dia, também percebe. Porque quando você tem o suporte, né, então, seja dos amigos, seja dos familiares ou da própria equipe, você, né, novamente, você é capaz de desenvolver um melhor enfrentamento. Quando você não tem essa rede, né, para estar ali, e essa rede tanto instrumental quanto social, né? Se eu não tenho uma pessoa que me leve, né, a quimioterapia quando eu não estou muito bem, isso causa um sofrimento. As mulheres, elas são naturalmente, né, mais abertas a poder receber cuidados, né? Então, olha, eu gostaria sim que você fosse comigo, que você me ajudasse. Os homens, naturalmente são menos, e aí eu volto a falar da questão cultural e do quanto, né, nós, enquanto cidadãos e pessoas que não passamos por câncer, às vezes nem tivemos ninguém com câncer, olhar para isso, porque a sociedade, ela coloca o homem como aquele ser que não pode ser fraco, no sentido, você não pode chorar, você tem que dar conta de tudo, e aí ele automaticamente é dessa forma que ele vai responder, né? Porque ele fala, não, eu posso ir sozinho, eu consigo, e às vezes consegue mesmo, ou não consegue, está um sofrimento gigantesco, mas como os outros me cobram isso, eu preciso fazer dessa forma. Agora, a rede, ela é fundamental, tanto que quando a gente vê que essa rede, ela está deficiente, a gente mesmo procura redes como a gente tem aí várias, a gente tem a Abrale, a gente tem aí a Unacan, que são de pacientes, ex-pacientes, que dão esse suporte. Porque aí eu vou falar com alguém que já teve, né? E aí eu também vou poder ressignificar. Eu gostei muito também do que o Dr. Felipe apontou, né? Que o ato de falar é terapêutico, né? E é mesmo, porque psicoterapia nada mais é do que a cura pela palavra, né? Então, esse é aí a definição, e isso os estudos, eles mostram, até em estudos comparativos, pacientes em psicoterapia versus pacientes só com medicações, né? Aí eu tô falando dos psicofármacos. E o resultado, quando você compara, ele é igual ou, às vezes, ele é maior daqueles pacientes que estão em psicoterapia. Então, aí a importância da psicoterapia também entrar como a rede de suporte, de apoio, claro, de uma forma profissional, no sentido de trabalhar, né? Porque o Dr. Felipe traz isso e é muito comum mesmo. Ah, mas eu vou lá para só ficar conversando. E aí a gente, quando recebe esse paciente, a gente já explica para eles, a gente faz uma psicoeducação do câncer, que sim é uma conversa, mas ela é uma conversa diferente, porque a gente vai usar técnicas, né, específicas para eu trabalhar cognição, para eu trabalhar percepção, e isso vai atingir lá o emocional. Então, a importância do trabalho conjunto, né, sim, é o que o doutor falou, não é dar o papel, mas é parte do tratamento. Como hoje a gente fala de fazer uma atividade física, é parte.
Olha, é seu tratamento vir comigo, oncologista, mas ir no psicólogo, se necessário na psiquiatra, na nutricionista, porque assim a gente vai conseguir passar por essa etapa da forma menos sofrida possível. Então, é um tratamento multidisciplinar, englobando todas as esferas desse ser humano, né, que está doente. Doutora Sara, a gente pode dizer que os profissionais de saúde que vão cuidar do paciente em câncer, toda essa rede, também é uma rede de apoio, né? Eu gostaria que a senhora comentasse como a relação médico-paciente influencia no sucesso, no andamento do tratamento. Então, o médico que trata o paciente é a referência principal, né? É para ele que o paciente vai dirigir, assim, as suas dúvidas e a sua segurança. Então, o que o médico falar, nesse sentido, ele vai ter um poder muito grande no encaminhamento das questões. Então, se ele se abre e ouve, esse canal vai estar feito, né, para o paciente. Então, a rede de apoio também tem que ser estendida para os familiares, né? Os familiares, que foi a pergunta principal de você, que você fez anteriormente, né? A rede de apoio, esses familiares também sofrem, né? Nessa trajetória e eles precisam de cuidados. Eu trabalhei muito tempo no Pérola Byton e lá a gente tinha assistentes sociais, que falavam sobre direitos, sobre redes de suporte, a gente tinha psicólogas, nutricionistas, e eu acho que quando o serviço funciona, seja ele privado ou público, dessa maneira, a trajetória fica muito mais fácil, né? Porque muitas vezes em hospitais particulares, em clínicas particulares, nem sempre eles dispõem ou utilizam desses profissionais, né? Então, como essa doença é uma doença que ela vai interferir na vida funcional, na vida social, na vida afetiva, né? E nesse sentido também é importante falar também do trabalho, né? Porque se falou sobre as diferenças entre homem e mulher, esse cuidado, a mulher que provê os cuidados da casa, ela às vezes é uma mulher que trabalha fora. Então, o impacto de quando ela tem o câncer, ela pensa, quem vai cuidar da minha família, né? Muitas vezes não pensa em si, né? Quem vai cuidar da minha família? Então, o homem já se preocupa mais com a questão do trabalho, né? Como que eu vou sustentar minha família? Então, esses impactos de forma diferenciada, e eles também precisam também de um suporte extenso, né? Estendido, pelo menos. Então, eu acho que é isso, não sei se que você gostaria mais, não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro, não, está ótimo, eu acho que sempre entender que esse ser humano, além do câncer, vai ter muitos outros sofrimentos relacionados a todas essas esferas que são afetadas pela doença que vocês muito bem colocaram desde o começo da nossa conversa. Eu gostaria agora de convidar novamente a doutora Adriana para conversar com a gente nessa parte final do nosso encontro, para a gente falar sobre cuidados paliativos, metástase e o pós-câncer. Primeiro, doutora Adriana, a senhora já comentou que o tratamento do câncer ele pode ter alguns efeitos colaterais muito impactantes para as mulheres, como o ressecamento vaginal, a osteoporose, que podem ser muito comuns. Eu gostaria que a senhora frisasse para a gente qual é a importância disso na qualidade de vida dessa mulher, porque, de novo, como a gente falou no caso do homem, às vezes ele acha que o câncer é o mais importante, ele não quer olhar para todo o outro impacto, na questão da masculinidade, na questão financeira de sustentar a família. Para a mulher, como é isso? Olha, o que eu gostaria de frisar é o que a Sara falou, que é muito importante. A mulher, ela sente realmente como o centro que vai cuidar de toda a família. E é de fundamental importância quando ela tem um diagnóstico e uma vez ela passa por um tratamento que pode ter efeitos deletérios para a sua saúde, como você falou dos sinais de hipoestrogenismo, que ela mantenha todas as suas funções que ela tinha antes do câncer. Então, manter a sua mobilidade, a sua independência, a sua qualidade de vida psicoemocional, que eu sempre falo que o tom da casa é o humor da mulher. Então, para que todos também que convivam com ela tenham qualidade de vida e qualidade psicoemocional e a sua saúde
reprodutiva, a sua saúde sexual. Dessa forma, ela tem de volta a sua qualidade de vida no seu conceito global. Falando especificamente sobre o tratamento do câncer, como a gente já viu, o rastreamento precoce, o grande avanço na terapêutica, a sobrevida é muito boa, mas a paciente, ela quer a vida dela de volta e tem todo o direito de restaurar o que ela tinha antes. Então, não faz sentido você tratar uma doença tão complexa, que custou tanto da vida dela para tratar um câncer, e falecer por uma fratura de osteoporose, que, aliás, as fraturas causadas pela osteoporose é 3 vezes mais que o diagnóstico de um câncer de mama, que é o mais prevalente no mundo inteiro. Para a gente ter uma ideia, existe uma fratura a cada 3 segundos. Até acabar essa frase, 30 pessoas já fraturou. E a gente sabe que uma das consequências do câncer de mama é a osteoporose. E a osteoporose também favorece a metástase mais comum do câncer de mama, que é a metástase óssea. Então, é fundamental cuidar da sua saúde óssea. Em relação à sua sexualidade, como a gente já falou, a síndrome geniturinária da menopausa, o avanço nos tratamentos não hormonais fizeram toda a diferença para essa paciente. A paciente com câncer de mama, com câncer ginecológico que foi submetida a uma radioterapia ou uma bracterapia vaginal. A paciente, por exemplo, que teve um câncer de reto, que fez também a sua radioterapia pélvica, ou muitas vezes tem a vaginite pós-radioterapia, ou então aquela paciente que tem contraindicação às terapias hormonais, que vem muito de encontro ao câncer de mama, o câncer de endométrio, só para a gente ter noção. Dos 10 tumores mais frequentes na mulher, quase metade são de origem ginecológica ou de mama, e muitos deles vão ter contraindicação ao hormônio. Então, esses tratamentos não hormonais, quer seja através dos hidratantes cada vez mais, com tecnologias mais adequadas, que a mulher adere tanto, os lubrificantes, as tecnologias baseadas em energia, então, tem tantas possibilidades que é inadmissível a gente tratar uma doença grave, complexa e fazer com que essa mulher tenha sua mortalidade por outra doença que seria totalmente prevenível. E prevenível. Então, Excelente. isso é fundamental. E resgatar a sua vida sexual, tudo que ela tinha antes do tratamento e do diagnóstico, né, do diagnóstico do tratamento do câncer. Perfeito, doutora Adriana, obrigada. Doutora Fabi, um assunto muito importante que a gente também gostaria de conversar hoje é o impacto na saúde mental do paciente quando há uma progressão da doença. Como é que fica o emocional desse paciente quando ele descobre, por exemplo, uma metástase? Bastante sofrido. Porque aí a gente, né, quando a gente fala de doença metastática, mesmo hoje a gente, ainda bem, né, podendo, em alguns casos, alguns tipos de câncer, que essa pessoa, ela viva muitos anos, que ela viva bem, com qualidade de vida, mas ela sabe que ela tem uma doença metastática e ela sabe que ela vai ter que tratar essa doença para o resto da vida dela e que muito provavelmente ela morrerá dessa doença. Então aí o funil ele é diferente, porque quando a gente tem uma proposta curativa, né, aí falando da psico-oncologia mesmo em si, de técnicas inclusive de trabalho, quando a gente tem uma perspectiva curativa, eu vou trabalhar algumas questões específicas com essa paciente, né, para que ela caminhe e para que ela depois retome a sua vida, pode ser como antes, até porque isso é muito comum, eu acho que 99% dos pacientes, o câncer, o físico, ele passa, né, no caso do curativo, então passa o período do tratamento, as idas ao médico vão se diminuindo, mas no mental o câncer permanece. Tanto que a maioria dos meus pacientes, eles ficam comigo longos anos no pós-tratamento, porque eles precisam
ressignificar. E quando a gente fala de doença metastática, aí isso, então, vai ficar ainda mais complexo, porque aí eu vou precisar trabalhar, né, com essa paciente de uma outra forma, sempre, claro, trabalhando a esperança, que isso é muito importante. O papel da esperança, né, ela tem aí uma força muito grande, né, mas ela precisa ser trabalhada de uma forma correta, porque não podemos enganar, né, o paciente, porque isso é muito cruel com ele. Até porque quando você tem uma doença que não tem uma proposta curativa, você precisa dar a oportunidade para essa pessoa poder fazer os fechamentos que ela acha necessário. Quando isso for evoluindo. E isso não é raro ainda hoje, infelizmente, a comunicação. Eu volto, né, a falar. Então, a dificuldade, muitas vezes, da equipe, e às vezes até a gente tem que entender que não é, às vezes, por querer essa dificuldade, porque emerge muitas coisas quando a gente está diante de pessoas ou com um diagnóstico, um prognóstico ruim, ou de pessoas que caminham para fim de vida, a gente o tempo todo se esbarra com a nossa própria finitude, né? Então, isso não é, às vezes, por mal, mas às vezes passa. E o próprio profissional médico, ele não consegue entrar em alguns assuntos. Às vezes vem até com um tom assim de que um dia você vai parar de tratar, né? E isso ainda hoje não é possível na doença metastática. Claro, a gente já tem umas coisas de cólon e tudo mais, mas, né, a maioria não. E isso fica mais difícil para o paciente, porque ele tem que entender que ele tem uma doença crônica, ele vai viver, mas ele vai ser cuidado para sempre. E esse é um desafio muito grande, porque a gente vai ter ele com várias medicações que precisa e a gente vai ter o manejo dos efeitos colaterais que vai impactar em tudo na vida dele. Né? Eu fui a um congresso mundial de psico-oncologia o ano passado e o que foi discutido foi isso, né? Está avançando os tratamentos. Então, conseguimos fazer com que esses pacientes que morriam em 3, 5 anos vivam 15, mas a que custo? Que foi qual qualidade de vida? A que custo isso? Porque se eu não tenho qualidade, será que eu quero viver 15 anos? Então, as conversas elas precisam ser claras, acolhedoras, mas elas precisam ser verdadeiras. Né? Para daí a gente conseguir traçar um plano de cuidado que aquela pessoa vá viver, sim, da melhor forma até o último dia, porque eu sempre falo que viver, as pessoas me perguntam, você trabalha com morte? Eu falo, não, eu trabalho com vida. Né? Aí as pessoas ficam meio assim, eu falo, porque até o último dia de vida é vida. Né? Então, o que vamos fazer até lá para que essa pessoa consiga, mediante todos os tratamentos, né, submetida a isso, e como a doutora Adriana falou muito bem, aí as medicações elas vão dando fadiga, elas vão diminuindo a questão óssea, a questão da libido, da sexualidade em mulheres jovens. Então, quando a gente tem uma doença metastática, a complexidade ela é maior e esse paciente ele vai ter que ser olhado não de uma forma especial, mas assim, o plano de trabalho, ele vai ser diferente daquela que tem uma proposta de cura, né, que a gente vai traçar uma linha para ela e para outra a gente vai traçar uma linha de vida, mas com essa diferença que é muito importante. Tirando o fato, né, para a gente finalizar, de que a metástase sempre vai ser a sombra do paciente de câncer. Então, 10 anos de cura,
15 anos de cura, mas ele tem esse medo. Eu falo que é aquela nuvenzinha, né? Quando você olha, tá ali a nuvenzinha. Então, assim, a cada exame, né? Mas já faz 10 anos. Faz. Mas ele se remete àquela situação traumática da primeira vez que ele foi fazer um exame, achou que estava tudo bem e encontrou um câncer. E o medo de reviver, né, essa situação. Exato. Doutora Sara, os cuidados paliativos, eles são vistos como uma fase em que não há mais opções de tratamento curativo, né? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre qual é o papel do apoio psicológico dentro dessa perspectiva. Ok, entendemos que não existe mais a possibilidade de cura. E eu gostaria que nesse momento, Sara, a senhora trouxesse para a gente também a sua visão pessoal, né? Nós sabemos que o seu marido faleceu de câncer há 5 anos, então eu gostaria que a senhora contasse para a gente um pouquinho do ponto de vista profissional e da sua experiência também pessoal. Então, essa é uma fase muito sensível, né? Se existe uma fase em que o paciente mais vai precisar da gente, dos profissionais, e vai precisar da sua família, é nessa fase do tratamento. Uma fase muito sensível, onde a gente vai se colocar mais para ouvir do que para falar, né? E se fala muito de compaixão, né? E compaixão implica em caminhar com o outro, sentir com o outro, vivenciar. Então, conseguir fazer isso não é fácil, mas sempre vale a pena fazer um esforço profissional para que esse lado humano, né? E, aliás, a profissão médica fala que a gente, às vezes, cura, a gente alivia, né? Então, essa é uma fase que, ainda que as informações, né, como a Fabiana falou, vão ser importantes, porque uma metástase não quer dizer que a pessoa vai morrer, mas que existem tratamentos que vão ser redirecionados para um tratamento paliativo e não curativo, então a perspectiva do tratamento muda, né? Mas não quer dizer que a pessoa não tem mais nada a fazer. Isso é muito importante, né? Comunicar o que ainda é possível fazer. Nessa fase, os pacientes têm muito medo de dor, têm muito medo de ser abandonado pelos médicos, eles têm medo de perder a segurança, né? Então, é um momento delicado e que os pacientes vão precisar de bastante apoio, até para eles fazerem novamente esse processo de enfrentamento e readequar, né, as suas perspectivas. Então, refazer, né, como a Fabi falou, algumas questões que ficaram no passado, talvez, assim, pensar mais no legado que construiu, e o que é que vai construir ainda nesse período de vida, porque, sim, é possível fazer planos, né? É possível fazer planos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Então, o espaço da terapia vai ser importante para isso também, para a pessoa adequar, né, readequar o seu momento de vida para essa perspectiva. Sobre a minha experiência pessoal, esse mês faz 5 anos que o meu marido faleceu. Ele teve um câncer de próstata diagnosticado aos 49 anos e faleceu aos 53. Então, a perspectiva que tinha inicialmente de uma sobrevida de 1 ano e meio, a sobrevida foi de 3 anos e meio. Então, nesse período, uma coisa que foi fundamental para a gente foi ter a ideia de que o câncer não vai nos tirar a vida, não vai nos tirar a capacidade de viver. Então, já basta, tem um versículo bíblico que fala que basta a cada dia o seu próprio mal. E foi dessa maneira que a gente passou por esses períodos, aproveitando a vida, ouvindo música, indo a concerto, e nosso relacionamento afetivo só melhorou. De fato, ele teve consequências na vida sexual, mas isso em nada mudou nosso relacionamento, que era de muito companheirismo, e de muito afeto, e de muito amor. E nesse sentido, poder acompanhar o Cássio nessa trajetória foi algo que nos aproximou muito, né? E a gente procurava, sim, a gente fez um tratamento também lá no Memorial, ia para Nova York, e a gente ia para os concertos, para os shows, aproveitava.
essa história do câncer ficava, assim, resumida ao momento que existia um tratamento, uma mudança de terapia hormonal. Então, naquele momento existia um lutinho, um sofrimento, mas no momento seguinte a gente já estava vivendo a vida, e o meu marido trabalhou até o último mês, né, um mês antes de falecer, e a gente comemorou cada aniversário, cada data, procurou estar próximo dos amigos. Não foi uma tarefa fácil, não foi, mas a gente se esforçou e conseguimos vencer. Como eu falei no começo dessa mesa, a morte não foi uma derrota, não foi, porque foi uma vida cheia de significados, que foi construída a cada momento, e foi muito cheia de vivências positivas, né? Então, eu me sinto grata, né, pela vida que nós tivemos, eu me sinto grata pelos profissionais que nos acompanharam. Muitas vezes o oncologista falava, olha, eu não sei o que fazer, falava das opções de tratamento, a gente podia conversar sobre isso. Eu senti da parte dele momentos que ele ficava triste também, junto com a gente, e nada isso pareceu fraqueza do ponto de vista profissional, né? Eu acho que às vezes os profissionais, eles não querem mostrar o lado humano deles, porque acham que com isso podem parecer fracos. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Eu acho que o componente humano é muito importante, a gente sentir junto e perceber que o outro está sentindo junto. Doutora Sara, muito obrigada, foi muito emocionante. Eu quero agradecer a todos vocês, doutor Felipe, doutora Fabi, doutora Adriana, e a partir de agora a gente vai passar para a nossa parte ao vivo. A gente vai responder as perguntas de todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, então mande a sua pergunta, e antes a gente vai conferir a facilitação gráfica feita pelas artistas Fernanda e Flávia de Paula. Olá, boa noite. Agora nós falamos ao vivo, estamos à disposição de vocês que nos acompanham para responder as perguntas. Os doutores estão aqui conosco à disposição. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, manda a sua pergunta para a gente, que a gente vai responder nos próximos 20 minutos. A primeira pergunta é para o doutor Felipe. Doutor Felipe, é possível resgatar a vida que existia antes do câncer? Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes e familiares. E qual seria o papel da fé e da espiritualidade para ajudar nesse sentido? Eu acredito que nós nunca conseguimos resgatar o dia que passou, né? Independentemente dos traumas a que nós somos submetidos ao longo da nossa jornada, os dias se sucedem
e nós não somos mais os mesmos, nem a nossa história é mais a mesma, e muito menos diante de uma doença grave como o câncer, e muito menos diante das limitações, Dayana, que o tratamento oncológico e a própria doença nos impõem. Tá? O essencial, como vai dizer Viktor Frankl na sua obra, muito centrada na questão da espiritualidade e do sentido, é você buscar qual é o cerne do sentido da sua existência. Então, por que eu vivo? Para que eu vivo? Quais são as fontes que nutrem a minha jornada? E a partir desse encontro, eu sou capaz de lidar com as circunstâncias e de reconstruir o meu presente diante das novas limitações ou diante dos novos desafios que se colocam na nossa frente. Então, a espiritualidade, nesse sentido, é uma ferramenta do esperançar, ou seja, a espiritualidade, o encontro com o sagrado, nessa busca de sentido e propósito dentro das diversas denominações religiosas, nos dá uma vida interior, nos dá uma condição de circunstanciar o que está acontecendo. Então, eu agora tenho limitações na minha capacidade de andar. Então, talvez seja o momento de experienciar e seja o momento de vivenciar aquilo que está ao meu alcance dentro de casa. Aquilo que está ao meu alcance em algum livro velho, que pode ser qualquer um desses que estão por aqui. Aquilo que está no alcance do conforto da presença de um familiar. E talvez não seja mais o momento da experiência de uma grande viagem ou de um cruzeiro ao longo das Bahamas ou qualquer coisa que o valha. Então, o que eu quero dizer é que a espiritualidade, ela, ao nos permitir viver o essencial, ao nos permitir uma busca, um encontro com o espaço de experiência do sagrado dentro de nós, isso nos permite uma capacidade de adaptação e de resiliência muito maior. Então, isso não só é teórico, então eu digo isso com muita tranquilidade para vocês hoje, porque isso também faz parte da minha prática. Então, é muito claro isso num paciente com uma espiritualidade desenvolvida, essa capacidade de viver o essencial, de experimentar o essencial e de não perder o viver até os últimos momentos, ou para aqueles pacientes que estão dentro de uma proposta de tratamento curativo, de viver plenamente, mesmo diante de todas as dificuldades relacionadas ao tratamento oncológico. Obrigada, doutor Felipe. Doutora Adriana, nós sabemos que o câncer de mama e o câncer de próstata são os mais incidentes entre os homens e as mulheres. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente quais são os principais impactos na saúde sexual e as mudanças no corpo, falando especificamente agora das mulheres. E depois o doutor Felipe vai nos explicar com relação aos homens. Então, doutora Adriana, a senhora primeiro. Só vou pedir para a senhora abrir o seu microfone. Essa pergunta é extremamente importante, porque o câncer de mama é o câncer mais prevalente no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E uma vez a paciente tratada do seu câncer de mama, ou mesmo estando sob tratamento, como é um órgão que traduz muita feminilidade, tanto na sua função como mãe, ou mesmo na sua função sexual, isso tem impacto na vida da mulher. Grande parte dos tumores de mama, 75% a 80%, são tumores hormônio dependentes, o que vai impedir que essa mulher, após o seu tratamento oncológico, que muitas vezes vai envolver rádio, quimioterapia, e as mulheres que estão na pré-menopausa, muito provavelmente vão entrar na menopausa, quer seja com o tratamento clínico ou também com as medicações que elas vão usar por um longo tempo após o tratamento de câncer, tem impacto devido ao ressecamento vaginal, a dor na atividade sexual, o desconforto, a diminuição da libido, muitas vezes as queixas urinárias que também acompanham essa síndrome geniturinária ocasionada pela menopausa. Então, é importante para o médico que cuida dessa paciente dar todo o conforto para ela. Ela não vai poder usar o hormônio, porque isso aumenta a chance de uma recidiva, mas ela vai poder fazer tratamento farmacológico não hormonal, tanto para ficar livre dos sintomas do climatério, da menopausa, que tanto incomoda, como sintomas vasomotores, os sintomas na esfera psicoemocional, mas também no que afeta a sua sexualidade, que seria o ressecamento, a dor para ter relação. Nisso, a gente tem uma vasta gama de produtos cada vez mais toleráveis,
com mínimos efeitos colaterais ou desconfortos e um máximo de eficácia. Tanto que algumas sociedades internacionais colocam esses tratamentos não hormonais como primeira linha de tratamento, até mesmo para paciente não oncológica, que seriam os hidratantes vaginais à base de ácido hialurônico, ou então, assim, de veículos que mantêm essa hidratação prolongada, sem que fique aquele desconforto da umidade vulvar e vaginal, às vezes excessiva, os lubrificantes na hora da atividade sexual, outras tecnologias, principalmente baseadas em energia, que aí sim se faz o tratamento e posteriormente ainda mantém a hidratação vaginal a longo prazo às custas desses hidratantes. Então, a sexualidade tem que ser resgatada, porque isso faz parte de uma qualidade de vida plena pós-tratamento oncológico. É uma das coisas que a gente mais se preocupa, principalmente porque se trata de mulheres jovens e ainda na pré-menopausa. E ainda bem que a gente tem várias opções para isso e cada vez mais modernas, de maior facilidade para esse tratamento. Como é importante que as mulheres saibam, né, que existem esses recursos e que elas podem conversar com o médico sobre isso, que não precisa ter vergonha, porque ainda envolve muita vergonha essa temática. Então, que bom que a gente tem esse espaço para falar para as mulheres, você não precisa ter vergonha se você está passando por isso, então converse com o seu médico sobre isso também. Doutor Felipe, eu gostaria que o senhor colocasse agora do ponto de vista dos homens, no caso, por causa do câncer de próstata. No tratamento do câncer de próstata, o cenário é ainda mais desafiador, primeiro porque existem vários mitos e vários traumas e neuras que envolvem a abordagem desse tema dentro do consultório. E a maior parte dos tratamentos para o câncer de próstata implicam em medicações que reduzem a libido de uma forma importante. Então, não é incomum que isso rapidamente tenha um impacto muito intenso sobre a saúde mental, numa sensação de menos-valia, de incapacidade e de redução da sua hombridade, da sua capacidade de deixar, de satisfazer a parceira, enfim. É uma dificuldade grande que se encontra nesse cenário. Do ponto de vista de estratégias de controle de sintomas, existem diversas, variáveis níveis de eficácia, mas o mais importante, ao meu ver, nesse contexto, é que se consiga encaminhar esses pacientes para colegas que atuem diretamente sobre saúde mental, para que se consiga ressignificar esse momento, como eu dizia antes, né? Então, achei muito bonito o testemunho da Sara, quando ela falava, né, que mesmo diante do tratamento, em nada isso afetava a relação do casal, do ponto de vista da sua afetividade, da sua cumplicidade com o momento vivido, né? Então, isso mostra um amadurecimento, isso mostra um nível afetivo muito grande e que tem que ser resgatado, e muitas vezes para isso a gente precisa de apoio especializado. Obrigada, doutores. Agora uma pergunta para a doutora Sara, uma pergunta que vem do público da Kelly Breutmann. Ela pergunta, o que destacaria como um ponto comum aos dois, homem e mulher, e um ponto que difere na forma de encarar a doença? Doutora Sara. O ponto comum é porque o câncer é uma doença grave que ameaça a vida. Então, esse é o momento onde as pessoas ficam muito preocupadas sobre o futuro, né? E os tratamentos que elas vão ter que se submeter e a sobrevida. Então, esse é um ponto comum. Diferente, assim, as mulheres, assim, elas falam mais. Então, os homens, eles se fecham, né? Então, as mulheres vão ter mais facilidade. Talvez com os homens a gente vai ter que ter uma atitude mais ativa no sentido de perguntar, e como é que está aí, como é que está sendo, né? Porque as mulheres, elas, habitualmente, elas falam sobre os seus sentimentos, né? A outra questão também são os papéis sociais, né? O homem, assim, culturalmente, ele tem uma preocupação se ele vai continuar ativo, se ele vai continuar trabalhando, se ele vai continuar trazendo o sustento da casa, né? Enquanto que a mulher pode ou não ocupar esse papel na família, e talvez a preocupação dela maior seja com o cuidado da própria família, ao invés de si mesma. Então, talvez essa seja uma reação diferente entre homens e mulheres. Uhum. Doutora Fabiana, você gostaria de acrescentar? Eu concordo com a doutora Sara, né, que realmente as mulheres, elas têm uma tendência, né, a entrar mais em contato, né, com os sentimentos,
E aí a gente volta de novo, né? Importante a questão cultural. O homem, ele tem aquela coisa de eu sou homem, então ele é um pouco interditado, tanto no sofrimento quanto em várias outras questões. A gente vê muito isso no luto, né? O homem não pode chorar, não pode sentir. Contudo, eu vejo um avanço nisso. Nesses aí 20 anos, um pouquinho mais caminhando com pacientes oncológicos, os homens, eles já estão se propondo, eles já estão entendendo que falar é necessário. Então, isso a gente está conseguindo. Mas o impacto do medo, de tudo que vai se perder, ou de tudo que eu vou deixar, ele é parecido, né? Porque é do humano. Não é do sexo, vamos falar assim, não é do gênero masculino e feminino. Aí a gente ainda entra numa esfera mais profunda, que é do humano, independente de ser homem ou mulher. Perfeito. Nós recebemos mais uma pergunta. Eu gostaria, de novo, da opinião da doutora Sara e da doutora Fabiana, se a pandemia afetou ainda mais a saúde mental dos pacientes oncológicos. Doutora Sara. Com certeza, né? A pandemia trouxe uma ameaça para todo mundo e para os pacientes oncológicos ainda mais, porque eles têm a questão da supressão da imunidade, né? Tem a imunidade baixa, então eles têm um risco maior de ter a doença e ter a Covid e ter as consequências da Covid. Além disso, assim, para alguém que já tem uma sensação de vida abreviada, a pandemia acaba restringindo, né, muito das relações e das possibilidades de, por exemplo, viajar, encontrar outras pessoas. Então, com certeza, os pacientes oncológicos vão se sentir ainda mais tolhidos pela doença e pela ameaça que a Covid representa. Uhum. Doutora Fabiana? Sim, a Covid, ela afetou não somente os pacientes em tratamento, aí ela afetou essas famílias que se angustiaram imensamente, porque eles têm que estar ao lado do paciente, né, no cuidado, então mesmo no levar, no buscar, no acompanhar, é a família que está suprindo algumas coisas enquanto eu vou ao mercado, eu vou fazer algo assim, e aí a angústia de passar para o paciente oncológico que está em tratamento, além do agravante de muitas pessoas terem descoberto o câncer um pouco mais avançado pela questão da pandemia. Então, o medo de ir, e é claro, a gente tinha muito que medir isso, mas o medo de ir pela Covid acabou fazendo com que muitas pessoas tivessem um diagnóstico um pouco mais tardio. E o câncer, ele não, né, ele é uma coisa que ele não espera. Jamais menosprezando a Covid, né, mas a gente tem, sim, chances de se recuperar da Covid. Né? Os recuperados, eles são muito maiores que as perdas, que infelizmente tivemos muitas, mas você achar, por exemplo, um nódulo na mama e às vezes não ir por esse receio, pode depois sim te custar a sua vida, né? E nesse momento foi tudo muito tenso, porque a gente não tinha muita oportunidade de falar, estava todo mundo realmente ameaçado, então, assim, o impacto foi muito grande, né? Não só no paciente, mas na família e na equipe que também tinha esse medo de transmitir para o paciente, tendo que estar lá trabalhando. Então, agravou muito, sim. A gente teve aí bastante trabalho, mas, graças a Deus, conseguimos dar suporte para muita gente, fizemos mutirão gratuitos para atender pessoas, profissionais de saúde, e, assim, estamos conseguindo, mais uma vez, né, com a resiliência, passar por isso. Obrigada. Uma pergunta muito interessante do Glauco Lima. Ele comentou que, além das dificuldades da saúde mental dos pacientes, há também a discriminação externa, a falta de paciência, o julgamento pela aparência e a rejeição do mercado de trabalho após o tratamento, entre outras questões. Ele gostaria de saber de vocês, doutores, eu vou pedir agora para o doutor Felipe e para a doutora Adriana responderem, se fazer mais campanhas nesse sentido seria uma alternativa para conscientizar a população. Doutor Felipe.
Eu acho que o TJCC faz isso, né? De alguma forma é o que nós estamos fazendo, quer dizer, mostrando a realidade da doença e mostrando principalmente as dificuldades que os survivors enfrentam, né? A gente debate muito a questão do tratamento, a vitória sobre a doença, né? Até mesmo a questão de cuidados paliativos, mas um tema que precisa ser discutido, e é discutido cada vez mais dentro das entidades de oncologia, é o manejo dos survivors, quer dizer, como lidar agora com neuropatias que me impedem de ser um dentista tão eficaz quanto eu era antes. Como lidar agora com o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, com uma memória que já não funciona tão bem em virtude de diversas medicações, radioterapia, né? E é muito desagradável, porque habitualmente, nesses cenários, emergem certos clichês, né? Que é assim, você sobreviveu ao câncer, está reclamando de quê? Né? E muitas vezes você tem um montão de motivos para reclamar, né? Porque não raramente as sequelas dos tratamentos são fortemente limitantes, inclusive na questão de mercado de trabalho. Acho que foi muito bem colocada essa pergunta. E isso tem um impacto, evidentemente, sobre a saúde mental. Então, eu acredito que sim, eu acho que essas campanhas, elas têm que ser feitas, mas eu acho que é muito mais do que uma campanha. Eu acho que tem que ser um movimento cultural de conversar e falar sobre esse assunto em espaços mais amplos, né? Eu acho que o TJCC é sempre uma certa vanguarda, sempre um embrião desses debates, mas que eles possam estar cada vez mais presentes dentro da sociedade civil. Doutora Adriana? Concordo plenamente com o que o Felipe falou, essas campanhas, movimentos, é o que a gente sempre fala, né? Informar e educar é o primeiro passo. E realmente mostrar o quanto essa pessoa que passou por um tratamento oncológico, com todas as suas consequências, o fato dela ser sobrevivente de uma doença grave e estar enfrentando tudo isso de uma forma muito ativa, querendo voltar ao mercado de trabalho, ser tão produtiva como ela era antes do câncer, é essa imagem que tem que passar realmente, de quanto ela é muito mais forte de qualquer outro colega que talvez não tenham essas limitações. E isso, ao invés de sofrer preconceitos, ou mesmo já aquela questão da falta de produtividade, vai ter que estar sempre médico, vai ter que sempre fazendo exame, tudo. Não, a força dela interior é tão grande que ela, sim, devia ser muito mais valorizada do que uma pessoa que não sofreu esse tratamento e não está passando por essas limitações. E sempre a informação é a melhor estratégia. Eu acho que informar, mudar paradigmas e, sim, favorecer o lado cultural e essa política de abranger todos, independente de suas limitações, independente dos seus antecedentes, adaptar algumas funções, sim, mas sempre a oportunidade para esses pacientes que mostram uma força muito além do que os pares, né? Os que estão junto com elas no mesmo emprego, na mesma atividade acadêmica e assim por diante. Obrigada. E agora uma última pergunta da Marjorie Vanucci. Ela pergunta como melhorar a adesão do paciente e da família na compreensão do cuidado da saúde mental como parte do tratamento. Isso é uma questão muito importante. A gente vem conversando aqui desde o início, né, desse simpósio, como conscientizar paciente e família. Eu direciono essa pergunta à doutora Sara, de que de fato sim, cuidar da saúde mental nesse momento é muito importante. Então, o câncer vai exigir da pessoa várias adaptações, né, como já foi falado aqui. Então, a gente tem recursos, né, mas esses recursos podem, uma hora, eles se esgotarem, até por toda essa trajetória aí, que é uma trajetória difícil. Então, é bom estar atento, né, a esses sinais de esgotamento, ou sinais de depressão, de ansiedade, ou de um certo isolamento, tanto da família, né, como dos profissionais em relação aos pacientes, porque pode ser que sejam sinais de que esse paciente está esgotando as suas forças, né, está se deprimindo, e isso vai ter um impacto
né, na adesão aos tratamentos, porque um paciente que não está acreditando mais na sua cura ou no seu tratamento, ele vai deixar de ir ao médico, ele vai deixar de tomar remédios, ou ele vai se engajar em comportamentos que podem fazer mal para ele, como, por exemplo, usar bebidas, né, começar a abusar do álcool, isso pode interferir com o tratamento, ou fumar, né? Então, assim, é importante a família e os profissionais estarem atentos a essas manifestações, né, de um esgotamento ou mesmo de sintomas depressivos que podem acontecer, para que, por conta desse pouco engajamento do paciente, ele não consiga dar sequência aos seus tratamentos. Perfeito. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês e deixar alguns minutinhos para uma palavra final. Doutora Fabiana, começando com você. Bom, primeiramente, né, agradecer ao Congresso, aí aos organizadores, à Abra, por esse espaço que, como o Dr. Felipe colocou muito bem, é disso que precisamos, né, falar sobre o câncer, educar para o câncer, porque isso também é saúde mental, né, porque quando a gente conhece algo, a gente se angustia menos. Quando é totalmente desconhecido, a angústia é maior. Então, assim, agradeço aí aos excelentes profissionais que estiveram comigo, a você, Dayana, né, sempre nos conduzindo muito bem, e assim, e que estou à disposição, estamos, e que vamos juntos contra o câncer. Obrigada. Obrigada. Doutor Felipe? Sim, queria sempre deixar meu agradecimento a todos, esse painel tão interessante e plural. Agradecer a Libes pelo convite, que sempre tem tido um papel importante no fomento desse tipo de discussão, desse debate centrado no paciente, né? E aproveitar também para falar um pouquinho de quem quiser ler um pouco mais aí sobre esses temas da espiritualidade. A gente publicou recentemente a muitas mãos essa pequena obra, Espiritualidade e Oncologia, Conceitos e Práticas, um livro bem voltado mais para o público imerso aí no cenário de cuidados em saúde. Então, acho que pode trazer um pouco mais de elementos para esse debate. Obrigada. Doutora Adriana, suas palavras? Mais uma vez, também eu gostaria de agradecer a organização do evento, a gentileza do Laboratório Libes para convidar profissionais de várias especialidades para debater um tema tão importante e também para dar atenção à saúde mental nessa fase da vida tão difícil que muitas mudanças vão ocorrer. E esse suporte é fundamental para que se encare de frente uma doença tão grave, mas que pode sim ser resgatada a sua vida em toda a sua plenitude durante e após o tratamento. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo o máximo do que a medicina, do que a espiritualidade pode oferecer a esse paciente oncológico neste momento e também ao longo de sua vida. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Sara? Muito obrigado. Para mim foi um resgate muito gostoso estar aqui falando desse tema que eu estudei, que eu vivenciei, e dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é possível conviver com câncer e é possível viver bem. Eu acho que esse resgate é muito importante, porque se o câncer tira coisas da gente, a gente não pode deixar que ele nos tire a vida que nos tem ainda a viver, né? Então, viver cada dia e ressignificar, trazer valores, como o Felipe falou muito bem, né? Daquilo que nos faz sentido e que dá sentido à vida. Então, gostei muito, muito obrigada pelo convite, obrigada aos colegas por essa oportunidade de discutir esse tema tão importante. Obrigada a Libes também e a Fabiana, que conduziu o debate. Muito obrigada, foi uma alegria estar com vocês nesse simpósio. Quero agradecer muito a doutora Adriana Orsesi, ginecologista, doutora Fabiana Caron, psico-oncologista, o doutor Felipe Moraes, oncologista, e a doutora Sara Bottino, psiquiatra. Obrigada a todos vocês que participaram desse nosso simpósio, com suas dúvidas e comentários. E a gente gostaria de convidar vocês a conhecer também a causa Falar Pode Mudar Tudo, uma causa da Libes Farmacêutica, que fala sobre a importância da gente conversar sobre a saúde mental, buscar ajuda, afinal,
falar pode mudar tudo e escutar também. Então, falar sobre as nossas dores e escutar com amor, com respeito e com empatia alguém próximo da gente, que também está precisando de ajuda. Para encerrar esse nosso simpósio, eu convido vocês a assistirem o vídeo da nossa causa Falar Pode Mudar Tudo, com a atriz Priscila Fantin. Boa noite a todos. Boa noite. Agora mesmo, alguém sofre em silêncio. Tem gente com medo de contar, pensando que ninguém entenderia, sentindo a dor apertar por dentro, tirando o chão e o ar. Mesmo quem já foi tão produtivo, sente o peso e a pressão, com medo e até vergonha. Tem gente que se sente sozinho. Pode ser alguém próximo, pode ser você. Sou eu. Quando ouvi pela primeira vez que eu tinha depressão, eu até demorei para entender que aquilo não era o drama de uma personagem. Essa é a minha própria história. Hoje eu sei que os transtornos mentais fazem parte da vida real e podem impactar a todos nós. Não guarde para você, não tenha medo, não sinta vergonha de falar. Sempre vai ter alguém disposto a ouvir e a ajudar, e profissionais preparados para acolher, reconfortar e tratar. Nós estamos todos juntos por essa causa, porque mesmo quando parece não haver saída, acredite, falar pode mudar tudo.